Olá, turma de EJA, tá com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Edmilson, professor de Física. Então agora vamos corrigir as questões propostas no material de vocês referente ao mês de maio, tá ok? Então vamos lá. Um passageiro de um ônibus, que é a questão 1, né? Um passageiro de um ônibus que se movimenta em uma trajetória retilínea, horizontal e para a direita, solta um pequeno objeto. Ao soltar, deixa o movimento acontecer naturalmente. Qual será a trajetória do objeto até chegar ao chão? Beleza? Então a pergunta é essa. Qual será a trajetória do objeto até chegar ao chão? Bem, gente, quando se solta um objeto, sem jogar, né? Só solta, né? Com o ônibus em movimento ou com o avião em movimento, enfim, com aquilo que se está, com o meio em movimento, né? Ele não cai naquela mesma posição que você soltou, né? Ele vai seguir, ele vai fazer uma curva, tá bom? Para poder cair. Você solta em um determinado local, ele cai no outro, né? Então a resposta a essa questão aí, vejam só. Quando o passageiro solta esse objeto, e o ônibus, sendo que o ônibus está em movimento, o movimento do objeto, por inércia, acompanha o ônibus. Portanto, o seu movimento será para a direita. A queda do objeto é composta por duas velocidades, ok? Duas velocidades. Uma na direção vertical para baixo e outra na horizontal para a direita. Sendo assim, o movimento resultante é uma curva para a direita, certo? Então, veja só, gente, é mais ou menos assim. Será uma curva para a direita. Ele solta o objeto, o ônibus em movimento. Então, vou tentar desenhar aqui com a canetinha. Então, será mais ou menos assim, ó, uma curva para a direita, certo? Soltou o objeto. Lembrando que a trajetória é retilínea, né? Trajetória retilínea, é horizontal e para a direita, tá bom? Então, a resposta que vocês vão anotar no caderno de vocês é: resposta, a trajetória do objeto será uma curva para baixo e para a direita. Então, a trajetória do objeto será uma curva para baixo e para a direita. Essa é a resposta da questão 1 da lista de exercícios de vocês. Um avião paraquedista salta, né? Ele tende a seguir o avião por inércia, né? E cai ao mesmo tempo. Então ele tem duas velocidades, uma na direção que o avião está indo e outra caindo, tá certo? Se o avião está indo para a direita, ele tem uma velocidade para a direita e outra caindo. Se o avião está na direção para a esquerda, né? Na direção horizontal para a esquerda, ele tende a seguir o avião para a esquerda e caindo, né? Nesse caso aí, o passageiro soltou o objeto e o objeto, né? Ele fez uma curva para a direita, tá certo? E ao mesmo tempo caindo, tá bom? Então vocês anotem aí essa resposta que eu dei a vocês. A trajetória do objeto será uma curva para a direita. Questão aqui agora, gente. Vamos para a questão 2. Questão 2, né? Porque todo movimento é considerado relativo. Ó, gente, a resposta aqui é devido ao referencial, né? Uma coisa pode estar em movimento para um referencial e estar em repouso para outro referencial. Um exemplo, se você está sentado na cadeira de um ônibus e tem vários passageiros, tem um motorista, né? Então, se o referencial for você ou qualquer um dos passageiros, um está em repouso em relação ao outro. Nenhum problema, tá bom? Agora, se o referencial for uma pessoa que esteja na beira da estrada, né, e vê o ônibus passar, vocês estão em movimento, tá bom? Então a resposta para isso aqui, gente, porque todo movimento é considerado relativo, vocês coloquem aí, porque a descrição de qualquer movimento requer um referencial. Anotem aí, porque a descrição de qualquer movimento requer um referencial. Essa é a resposta da questão 2, tá bom? A descrição de qualquer movimento, gente, precisa de um referencial para saber se ele está em repouso ou se ele está em movimento em relação àquele referencial, tá ok? Vamos aqui para a questão 3, né? Questão 3. Imagina um carro parado no semáforo. Pô, gente, tá parado no semáforo aqui, ó. Parado no semáforo. De repente, o sinal abre e o motorista acelera e sai com certa velocidade. Como podemos denominar esse movimento do veículo, certo? Ele quer saber como podemos denominar esse movimento do veículo. Inicialmente o carro está parado, né? Depois ele acelera, ó, tá aqui, acelera, né? E sai com certa velocidade. Sai com certa velocidade. Como podemos, né, denominar esse veículo? Ó, gente, se ele está parado e ele saiu, ele alterou a velocidade. Então, movimento uniformemente, tá bom? É um movimento variado, tá certo? Ele estava parado e saiu.
Ele aumentou a velocidade. Se ele estivesse andando e parasse também, ou diminuísse a velocidade, também era um movimento variado, tá certo? Aí quando ele aumenta a velocidade, esse movimento, além de variado, ele é também acelerado, tá certo? Quando o veículo vai andando que diminui a velocidade, ele desacelera, né? Então esse movimento é chamado de retardado. No caso aí, ele acelerou, aumentou a velocidade. Nesse caso aí, podemos dizer, marque aí essa resposta, o movimento, ele se chama de movimento uniformemente acelerado. Então resposta, movimento uniformemente acelerado, tá certo? Respondemos a questão 3, tá ok? Vamos para a próxima questão. Questão 4. Questão 4. Um móvel percorre uma trajetória. Vou pegar bem aqui o laser. Vou pegar aqui o laser, o apontador de laser. Aqui, ó. Um móvel percorre uma trajetória de 80 metros em um tempo de 20 segundos. Qual a sua velocidade? É claro, gente, se está em metros e o tempo está em segundos, a velocidade vai ser metro por segundo, né? Então, velocidade, gente, para calcular a velocidade média, VM, calcular a velocidade média, você pega o espaço pelo tempo, né? O espaço, né, percorrido pelo móvel dividido pelo tempo, né? O espaço percorrido por ele foi 80 metros, o tempo 20 segundos. Então você pega 80 e divide por 20, a velocidade dele vai ser 20 metros por segundo, beleza? Ó, quando vem assim metro segundo, é fácil, né? Porque se está em metros, o espaço está em metros, o espaço percorrido está em metros e o tempo está em segundos, a velocidade vai ficar metro por segundo, beleza? Se o espaço tivesse em quilômetro e o tempo em horas, ficaria quilômetros por hora, é isso? Lembrando, gente, se o espaço estiver em metro, vamos colocar sempre o tempo em segundo, né? Dependendo do que a questão pedir também, né? Mas geralmente, se o espaço estiver em quilômetro, a gente bota o tempo em hora, que aí fica, velocidade fica quilômetro por hora, tá certo? É o caso dessa daqui, questão 5. Questão 5, vamos lá. Da FUVEST, da VUNESP, né? Ao passar pelo marco quilômetro 200, vocês sabem que as BRs, né, elas são quilometradas, né? Então ele passou pelo quilômetro 200 de uma rodovia, o motorista viu um anúncio com a inscrição abastecimento e restaurante a 30 minutos. Considerando que este posto de serviço se encontra junto ao marco, ao quilômetro 245 dessa rodovia, pode-se concluir que o anunciante prevê para os carros que trafegam nesse trecho uma velocidade média, ó, gente, ele quer em quilômetro por hora. Então ele quer em quilômetro por hora. Sabemos que velocidade média vai ser o espaço percorrido pelo móvel dividido pelo tempo, né? O espaço está em quilômetros, gente, ó. Vamos pegar o ponto final, que vai ser no quilômetro 245, menos o ponto inicial, que vai ser o quilômetro 200, onde ele começou. Então, que é o espaço final, né? Espaço final menos a posição inicial. Posição final menos a posição inicial. Dividido pelo tempo, 30 minutos. Opa, mas aqui está em quilômetros, aqui está em minutos. Quilômetro por minuto, queremos quilômetro por hora. Ele quer aqui, ó, quilômetro por hora, beleza? Ele quer quilômetro por hora, marcar bem aqui, ó. Bem aqui, pegar a canetinha aqui, ó. Ele está dizendo bem claro na questão, gente. Ele tem que ter cuidado com o que diz a questão. Ele quer quilômetro por hora, ó. Tá certo? Então aqui está em quilômetro, beleza. Mas aqui está em minutos, tá bom? O que nós vamos fazer, gente? O quilômetro final, ele está a uma distância de onde ele está, que é 200, para onde ele quer chegar, que é o posto, que é o quilômetro 245, você pega 245 menos 200, 45. 30 minutos, gente, 30 minutos para transformar em horas, 30 minutos, meia hora, 0,5. Então, 45 km ele tem que rodar em meia hora, 0,5. Se a gente pegar 45 e dividir por 0,5, vamos encontrar aqui 90 km por hora, beleza? 45 por 5 dá 9, né? Como tem uma casa decimal aqui, bota um zero lá, bota a vírgula, né? 90 km por hora. Então, vou marcar aqui, gente, ó. Letra B, tá certo? Letra B da questão, tá bom? Vamos para a próxima questão. Próxima questão.
Eu acho, gente, que a questão 5 vocês não tem ela. Tá bom? Se não tiverem, anotem no material de vocês. Eu acho que eu esqueci de colocar ela no material de vocês. Se não tiver, anotem para poder responder, tá bom? Questão 6. Um ciclista percorre uma distância de 300 metros, ó, a distância dele aqui, ó, 300 metros em 5 minutos, ó. 5 minutos, metros e minutos, ó. Qual a sua velocidade em metro por segundo? Opa, beleza, aqui está em metro, o espaço percorrido, mas o tempo está em minutos, ele quer metro por segundo, ou seja, ele quer aqui em metro e aqui em segundo, beleza? Vamos lá, gente, velocidade é espaço pelo tempo, beleza. O espaço percorrido, 3.000 metros, e o tempo, ele deu 5, ele deu aqui 5 minutos, né? Sabendo que 1 minuto são 60 segundos, vamos fazer assim, ó, 5 vezes 60, beleza? 5 vezes 60, né? Então vai ficar o espaço percorrido aqui, continua 300, 5 vezes 3.000, desculpe aí, 3.000 espaço percorrido, 5 vezes 60 vai ser igual a 300 segundos, certo, gente? Então se eu dividir aqui, né, corto aqui 2 zero embaixo, corto 2 zero em cima, aqui, ó, certo? Vai ficar 30 por 3, que vai dar 10 metros, que em cima está metro por segundo, beleza? 10 metros por segundo é a resposta, tá ok? Sétima questão. Calcule a aceleração, ó, gente. Se tem variação de velocidade, tem aceleração, né? Aqui nós trabalhamos com velocidade, então para ter velocidade basta apenas variar o espaço, né? Para ter aceleração tem que variar a velocidade tem que aumentar ou tem que diminuir. Se ela não variar, o movimento é chamado de constante, tá bom? É movimento uniforme, a velocidade sendo constante, o movimento é chamado de uniforme, tá ok? Então vamos lá, calcule a aceleração de um objeto que partindo do repouso, ó, partiu do repouso, zero, né? Em movimento uniformemente variado, atinge uma velocidade final de 60 km, ó. Pronto, a velocidade final. A inicial dele foi zero, que ele partiu do repouso, e a final foi 60. Em um intervalo de tempo de 30 segundos. Então, velocidade metro por segundo, o tempo em segundo, beleza, tá ok aqui. Vamos fazer os cálculos. Resposta, variação da velocidade é a velocidade final menos a velocidade inicial. A velocidade final dele foi 60, a velocidade inicial dele foi 0, que ele saiu do repouso, partiu do repouso, né? E o tempo foi só 30 segundos. 60 menos 0 dá 60 sobre 30. 60 por 30 vai dar 2 metros por segundo ao quadrado, tá ok? 2 metros por segundo ao quadrado, né? A aceleração sempre coloca ao quadrado, ok? Oitava questão. Dada a equação da posição, ó, posição, equação da posição, espaço vai ser igual a menos 3 mais 2t. Aqui é o espaço final, aqui é o espaço final, aqui é o espaço inicial, aqui é a velocidade e o t é tempo. Então, qual a velocidade? Deixa eu pegar bem aqui o laserzinho para me mostrar a vocês. Conta do laser, ó. Aqui é o espaço final, aqui é o espaço inicial, aqui é a velocidade, aqui é o tempo. É aquela equação que lá no canal Educação o professor chama de da equação sorvete, né? Espaço vai ser igual a espaço inicial mais velocidade vezes tempo. Qual a velocidade e qual o tipo de movimento? Olha, gente, a velocidade sempre vem perto do tempo, né? Então a velocidade vai ser 2. Se está no SI, a velocidade está em metros por segundo, tá certo? Então a velocidade vai ser 2 e qual tipo de movimento? Se a velocidade, se o sinal aqui é positivo, o movimento é progressivo. Se o sinal da velocidade fosse negativo, o movimento retrógrado, né? Então a resposta 2 metros por segundo e o movimento é progressivo. Anotem aí. A resposta 2 metros por segundo é a velocidade, de acordo com a equação horária, e o movimento é progressivo, beleza? Vamos para a próxima questão. Questão 9. Observe a tabela abaixo e escreva qual tipo de movimento está representado. Aí temos os tempos, 2, 4, 6 e 8. Temos a velocidade em metros por segundo, 5, 10, 15 e 20. Né? A velocidade está aumentando, né, em parcelas iguais, né, de 5 em 5, e em tempos iguais. O tempo está de 2 em 2. Então aqui já caracteriza um movimento uniformemente variado, né?
Só pelo fato da velocidade variar, já podemos chamar de movimento variado. Mas quando ela varia assim, organizada, né? A velocidade em parcelas iguais de velocidades, né? Aumenta ou diminui, né? Em intervalos iguais. E o tempo também em intervalos iguais, né? A gente chama de movimento, não apenas movimento variado, mas movimento uniformemente variado, né? Uniformemente, no caso, né? Bem, tem que observar a tabela abaixo, né? Aí ele quer saber, gente, ele quer saber, ele quer que a gente caracterize isso aqui, que tipo de movimento, né? E também dizer se é acelerado ou se é retardado. Aqui na minha questão não apareceu aqui a pergunta, mas na de vocês aí tem, né? Então esse movimento, gente, ele vai ser uniformemente, né, variado, e ele vai ser acelerado. Mas por que acelerado, gente? Porque a velocidade está aumentando, ó, 5, 10, 15, 20, beleza? 5, 10, 15, 20, tá bom? Então a resposta de vocês vai ser assim, botem aí, movimento uniformemente acelerado, né? E complementem com a velocidade inicial diferente de zero. A velocidade inicial é 5, ó, e a final é 20, né? Então a resposta, movimento uniformemente acelerado com velocidade inicial diferente de zero, beleza? Vamos aí, questão 10. Na questão 10, né? Questão 10. Opa, passou aqui, deixa eu voltar. Questão 10, vamos lá. Vou pegar a caneta de novo aqui. A questão 10, gente, que é essa daqui que eu vou fazer aqui agora, né? Essa questão 10 aqui, diz assim: em um parque de diversões, o aluno observou que um determinado brinquedo em movimento circular uniforme dava 10 voltas, olha o número de voltas, né? Dava 10 voltas em 5 segundos, que é o tempo. Qual o período em segundos e a frequência, o inverso, o segundo, do brinquedo? Bem, gente, o período é o tempo. O período é tempo, tá bom? O período é tempo. Período é o tempo que se demora para dar uma volta em determinado objeto, tá bom? Então, qual o tempo que demora para dar uma volta aí, para o brinquedo dar a volta completa? Qual o tempo? Ele dá 10 voltas, ó. Ele dá 10 voltas em 5 segundos. Se ele desse 10 voltas em 10 segundos, o período aí era 1, né? Como é a metade, então o período aí vai ser o quê? 0,5 segundos, a metade de 1 segundo. Como é que se acha a frequência? Você pega o número de voltas e divide pelo tempo, beleza? Frequência, número de voltas dividido pelo tempo. Qual foi o número de voltas? 10, está aqui, ó. 10, né? 10 aqui, ó. 10. Qual foi o tempo? O tempo foi, está aqui, ó, 5 segundos, beleza? Ó. 5 segundos. Vou apagar isso aqui. O tempo foi 5 segundos. É que essa canetinha, ela é ruim, a canetinha aqui do mouse. Então o tempo foi 5 segundos. Então nós só vamos simplesmente, né, deixa eu pegar aqui o marcador de texto. Então nós temos aqui 10 voltas em 5 segundos, ó, 10 voltas em 5 segundos. Frequência vai ser número de voltas dividido pelo tempo, beleza? Frequência é número de voltas dividido pelo tempo, tá bom? Então número de voltas, N sobre T, número de volta 10, tempo 5, 10 por 5 vai dar 2 Hz, porque frequência, quando o tempo é segundo, nós chamamos de Hz. Se o tempo fosse minuto, a gente chamava de rotações por minuto, RPM, não é o caso aqui, né? Se quisermos calcular o período, gente, se tivermos a frequência, podemos calcular o período, tá certo? Se tivermos a frequência, podemos calcular o período. Basta fazer o período T é o inverso da frequência, vai ser sempre 1 sobre a frequência. 1 sobre a frequência que é 2. Se eu dividir 1 por 2, eu vou encontrar aqui, ó, 5 segundos, beleza? 5 segundos não, gente, 0,5 segundos, beleza? Que é 1 sobre 2, tá bom? Eu tenho aqui também algumas orientações, leia a apostila e responda as questões propostas, certo? Não é necessário devolver esse questionário que vocês têm aí, mas só aquele que a gente segue para devolver, tá bom? Lá na plataforma, né? Ou então no aplicativo, ou no WhatsApp, enfim, a gente resolve, tá ok? Bem, terminamos aqui a nossa apresentação, foi bom estarmos juntos mais esse momento, mais essa aula, né?
Espero ter ajudado na correção do exercício de vocês, que vocês possam corrigir juntamente com a apostila e estudar para a nossa prova. Agradeço a todos, muito obrigado e que Deus nos proteja, tá bom? Pois tchau!